Vivemos dias em que o trabalho para muitos se tornou um peso, um cansaço e até motivo de esgotamento. Mas será que foi para isso que Deus criou o trabalho? Se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha e comenta esse conteúdo para alcançar mais vidas. Hoje, nós vamos aprender a encarar as segundas-feiras, as chances e oportunidades com uma visão diferente. E hoje nós recebemos o pastor Eduardo Rodrigues para falarmos dessa temática tão importante. Pastor Eduardo, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Vida Abundante. A paz do Senhor, missionária Gisá, é um prazer, uma grande satisfação poder estar aqui participando do programa Vida Abundante. Que bênção, pastor. E hoje nós temos essa temática tão importante, o trabalho. Como a Bíblia conceitua o trabalho, pastor? O trabalho não é um castigo divino. O trabalho é uma oportunidade que Deus deu a todos os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, de cooperar com a criação realizada por Deus. E nós temos essa oportunidade não só para a manutenção da nossa vida, mas para ajudar o próximo e cooperar com tudo aquilo que Deus criou, conservarmos e tratarmos como o Senhor assim planejou. Muito bem, então a gente pode ver que não é algo apenas para a necessidade pessoal. Tem um chamado, um propósito maior. Exatamente, o trabalho não é só para a subsistência humana, é um chamado divino. E quando nós falamos de chamado, nós falamos de vocação. Deus, por sua graça, deu a cada ser humano uma vocação, um talento, que vai se desenvolver ao longo da vida. E aí nós temos as diversas profissões que você pode ser usado por Deus na área que você foi vocacionado. Então, podemos dizer que o trabalho é como um ministério. Que bênção. Inclusive, pastor, recente eu vi nas redes sociais uma frase de um empresário, onde ele dizia que a missão dele, o ministério dele, não tinha um número registrado em uma igreja, mas um CNPJ, dando a entender que Deus tinha dado algo para ele cuidar, para abençoar também outras vidas. Então nós podemos ver o trabalho como um chamado de Deus. Exatamente, missionária Gisá. Não é só olharmos com o olhar da vida eclesiástica ou secular, mas ter esse olhar de uma missão, de um ministério que Deus deu a cada pessoa, seja um empreendedor, seja o colaborador de uma empresa, você vai estar realizando uma missão conforme a vocação que Deus lhe deu e recomendamos que seja com excelência, porque Deus será glorificado no seu trabalho. Excelente. Que inclusive é aqui a nossa próxima pauta, né? Às vezes o dia a dia no trabalho, na empresa, numa escola, no hospital, tem sim os momentos difíceis, mas como nós podemos refletir a glória de Deus, refletir Cristo que habita em nós nesses momentos também? Muito bem. Nós podemos assim proceder realizando o nosso trabalho com excelência, porque o trabalho que fazemos, embora seja para pessoas humanas, mas nós devemos fazê-lo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. A Bíblia vai dizer isso em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo recomendando que tudo que nós fizermos devemos fazer como que fosse para o Senhor e não para os homens, embora trabalhemos para os homens. Então deve ser um trabalho feito com dedicação, e aí vai entrar um detalhe que eu quero pontuar. A gente ser pontual no horário, a gente fazer o trabalho com honestidade, a gente fazer com toda a dedicação, mesmo quando não estiver sendo visto pelo patrão ou por algum colega. Então, em tudo isso, Deus é glorificado e você contribui para que isto aconteça. O nome de Deus seja glorificado e pessoas sejam abençoadas pelo seu trabalho. O senhor considera que a proatividade também é positiva? Uma vez que é normal, ao assumirmos uma vaga, nós termos as nossas atribuições, mas e se houver algo a mais que eu possa fazer que não está nas minhas atribuições? Ser proativo dessa forma é positivo? Muito positivo. E aí, infelizmente, às vezes ocorre de quando você procede assim, alguém ter uma
interpretação errônea, fazer algum pré-julgamento, que você pensa em um benefício maior para você. Mas não, você está contribuindo tanto para o crescimento da empresa onde você está trabalhando, como para a coletividade, os colegas de trabalho, e com certeza você está fazendo além daquilo que foi lhe dado para fazer. E tudo isso você está glorificando a Deus. E certamente portas se abrirão também para você. É verdade. E essas portas novas abertas vem a prosperidade, né, pastor? Isso, exatamente. E então, nos esclareça aí em que ponto ela é negativa e quando ela é positiva. A prosperidade é positiva quando você a adquire com o seu trabalho de excelência e honestidade. E negativa quando é justamente o contrário. Nós estamos sujeitos, no ambiente de trabalho, a algumas propostas de prosperidade de forma ilícita. E nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos estar vigilantes para não incorrer nisto. O trabalho dignifica ao ser humano e a honestidade no trabalho o fará, sem dúvida, prosperar. É paulatino, mas virá, porque Deus abençoará. Então é possível, pastor, nós prosperarmos sem abrir mão dos princípios bíblicos e sermos também abençoadores de outras vidas com aquilo que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta à igreja em Corinto, capítulo 6 e 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, há como prosperar de forma a deixar de lado os valores cristãos, mas isto não é lícito para mim como cristão. Eu não posso objetivar prosperar de forma ilícita, mas o meu trabalho feito com excelência, com honestidade, com sabedoria, eu sim posso prosperar e conservar os meus valores cristãos, porque os nossos valores cristãos são inegociáveis. A prosperidade pode virar até uma idolatria, ou seja, o meu trabalho ser a prioridade da minha vida, porque eu quero prosperar. E eu não posso ter essa visão e nem me comportar assim. É necessário o equilíbrio, né, pastor? Equilíbrio. Nessa nossa correria, como a gente tem o hábito de falar, e aí como é que está hoje? Ah, estou aqui na correria, já virou até uma linguagem própria, né? Como que nós vamos equilibrar trabalho, a família, a igreja, também o social? Nós somos seres sociáveis, o lazer. Como nós podemos equilibrar isso? É possível equilibrar. Nós não vamos, obviamente, repartir o tempo, ou as 24 horas do dia, para cada um desses grupos que a senhora apresentou. Mas a gente tem que equilibrar. E a minha orientação é que o equilíbrio comece pelo espiritual, ou seja, a primeira hora do dia você ter o seu devocional com Deus, em que você já pode apresentar o seu dia, o seu trabalho. É importante no trabalho você ter a sua dedicação, mas em retornando ao trabalho, não leve trabalho para casa e comprometa o seu relacionamento familiar. Claro que há as situações, né, exceções que podemos colocar, que às vezes durante o dia do trabalho não deu para cumprir toda a tarefa e você às vezes tem que levar. Existem profissionais que assim procedem. Mas equilibre, tenha o seu momento com a família, ou seja, é o horário do jantar, é um horário de um momento familiar, priorize isso para você ter o seu relacionamento com a família. E o congregar-se também. Jesus foi claro, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não podemos nos afastar da igreja, da congregação, de nos congregarmos e das atividades propostas pela igreja, que inclui o social também, você ter condições de administrar isso. Peça a Deus sabedoria em oração e Ele vai lhe orientar, lhe guiar a administrar todas estas coisas. Muito bom, pastor. Ao mesmo tempo que pode se ocorrer exageros no trabalho em busca de conquistar algo mais, visando somente isso, em ter mais, às vezes a gente também encontra quem não queira trabalhar, mas que quer usufruir de algo que a gente só conquista com o trabalho. O que a Bíblia recomenda a estes? Muito bem.
A Bíblia é muito clara, e principalmente no livro de Provérbios, que nós não podemos nos entregar à ociosidade e nem à preguiça. O trabalho foi criado por Deus, embora alguns tenham a ideia que não, mas o trabalho é bíblico e o trabalho dignifica o ser humano. E você também cumpre uma missão que Deus lhe deu. Ou seja, Deus lhe deu tom, Deus lhe deu talentos, e aí você não pode enterrá-los, você deve exercê-los. Então, é importante trabalhar, não só pela dignificação do ser humano, mas porque você vai contribuir com a sociedade, vai contribuir com o mundo que Deus criou. Então, longe de você ociosidade e preguiça. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E muitos nos convidam para jantares, para festas, para um culto, para um café. E a Bíblia manda o preguiçoso ir ter com a formiga, né, Exatamente. pastor? E a formiga, o que ela ensina também ao preguiçoso? Ela ensina ao preguiçoso o trabalho, porque a formiga trabalha. Ela ensina ao preguiçoso planejamento, ou seja, você trabalhar agora para no tempo de escassez você ter o que você possa usufruir, tanto você como a sua família. E também ela ensina a perseverança, nunca desistir dos seus objetivos. Tem que também trabalhar com objetivos de uma aposentadoria futura, né? E de você também suprir todas as necessidades para a sua família. Como disse o apóstolo Paulo, não é os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os seus filhos, deixando um legado para os filhos também. Perfeito, pastor. Nós também podemos ver que dentro desses objetivos no trabalho, nós enquanto cristãos podemos usar esse momento para também falar do amor de Cristo. Muito bem. Com certeza o ambiente de trabalho é um campo missionário. Nós podemos colocar assim, que o trabalho, o local de trabalho é um campo missionário. Por quê? Porque a primeira maneira de evangelizar você fará não por palavras, por abordagem dos colegas ou do empregador, enfim, mas com a sua vida, ou seja, não só em palavras pregar a Cristo, mas viver a Cristo no ambiente de trabalho. Também a sua maneira de trabalhar, fazendo o seu trabalho com diligência, com honestidade, tudo isso será uma pregação para os seus colegas de trabalho e demais. E, nos momentos oportunos, tenha empatia com os colegas de trabalho, ou seja, é uma oportunidade de você transmitir a Cristo. Conheça a vida do seu colega no sentido de que a pessoa está passando um problema familiar, está tendo um problema individual, você pode se aproximar, oferecer ajuda de oração, e se houver mais uma abertura, você pode falar do que Cristo pode fazer diante daquela situação, tanto individual como familiar. Então, são aberturas no campo missionário, que é o trabalho que você pode ser um evangelizador. Sempre usando a sabedoria, né, A pastor? sabedoria. Muito bem. Pastor, ontem, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho, por isso nós trouxemos essa temática. E nesse momento, onde nós finalizamos essa entrevista, nós pedimos ao Senhor que deixe a mensagem a todos os nossos irmãos que nos acompanham, aos amigos que também assistem essa programação, sobre o trabalho. Primeiramente, eu quero parabenizar os nossos irmãos e amigos, a todos os profissionais, homens e mulheres, trabalhadores, que ajudam a construir a nossa Timon, o nosso estado do Maranhão, o nosso Brasil. E dizer que Deus abençoe o trabalho das mãos de cada um, que Deus guie os passos de cada um e que você possa continuar trabalhando com excelência, com honestidade, com equilíbrio, e o seu trabalho vai glorificar a Deus e abençoar a todos, tanto da sua família como o próximo que lhe ladeia. Então, que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Pastor, muito obrigada. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família e fazendo prosperar tudo que Ele tem colocado em suas mãos. Amém. E eu agradeço pelo privilégio de estar aqui participando do programa Vida Abundante. E nós chegamos ao fim de mais um programa Vida Abundante. Hoje nós aprendemos que quando Deus entra na rotina, o comum pode se tornar extraordinário. Que Deus continue abençoando sua vida e a sua família e até breve.